Conversar com vocês, né? Sobretudo num domingo, num sábado tão cheio de esperanças e de expectativas. Para mim é uma satisfação poder falar com o pessoal que está trabalhando com o futuro, né? Vocês são o serviço de adolescentes, né? É o futuro. Adolescentes, aí o pessoal fala assim, adolescente é um problema, são problemáticos. Eu não acho, não. Eu acho, quando eu vejo o grupo de adolescentes, os adolescentes aqui na comunidade, eu fico cheio de esperança. O mundo tem solução, tem esperança. Então, para mim, os adolescentes são uma manifestação de esperança. Por isso, fiquei muito feliz de poder falar com vocês. Pediram que eu falasse um pouco sobre a identidade nossa, em que nós somos. O texto foi exato em quem somos. Foi a pergunta que me fizeram. Eu vou comentar alguns elementos de nossa identidade, quem nós somos, porque faz parte da nossa formação. Nós somos Renovação Carismática Católica. O que isso significa? Nós somos fruto do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II inaugurou um processo de renovação na igreja, e nesse processo de renovação na igreja, a renovação carismática se encaixa. Eu tenho falado que, aliás, a gente aprendeu isso, que o Concílio Vaticano II gerou duas grandes correntes de renovação da igreja. E uma das correntes se caracterizou, ou se concretizou naquilo que é chamado de teologia da libertação. Quando a igreja se volta com a preocupação para os pobres, para as questões sociais, que afinal de contas nós estamos metidos, fazemos parte de uma sociedade. Então a teologia da libertação seria essa corrente de ações, evangelização na área social. E a outra corrente que aparece no Concílio Vaticano II é a renovação carismática, que aparece como uma renovação espiritual, uma dimensão espiritual. Porque o Concílio Vaticano II, ele foi um sopro do Espírito Santo para a renovação da igreja e a preparação da igreja para esse tempo. Infelizmente, tanto a teologia da libertação acabou se politizando muito, como também a renovação carismática acabou se alienando também. Então, os dois riscos de alienação, de perda de identidade, acontece tanto na teologia da libertação como na renovação carismática. Em 1900 e qualquer coisinha, o padre Caetano de Tilese, um padre belga que estava no Nordeste, fez uma pregação para os líderes da renovação carismática. Quem coordenava nessa época a Comissão Nacional era o Monsenhor Mauro. Ele fez uma palestra sobre teologia da libertação à luz da renovação carismática. Essa palestra virou um livro. E ele foi tão incisivo que o Monsenhor Mauro pediu que ele escrevesse esse livro, porque isso define muito a nossa experiência de renovação carismática, de renovação da igreja na Diocese de Pouso Alegre. Nós somos renovação carismática, ao mesmo tempo teologia da libertação, porque nós temos responsabilidades sociais e, ao mesmo tempo, responsabilidades evangelizadoras, espirituais. Então, nós da Javenice não podemos falar que só somos teologia espiritual, só experiência do Espírito. Nós também somos um engajamento social. Então, cabe dentro da Javenice também essa dimensão de responsabilidade de organizar a sociedade e servir a sociedade. O serviço de vocês é isso. Aonde está a sociedade? Está nos jovens adolescentes, sobretudo, que estão chegando, que vão constituir a sociedade, que vão constituir o mundo. Então, essas duas dimensões, elas não são opostas umas às outras. Essas duas dimensões, a dimensão social, a dimensão religiosa, a dimensão espiritual, são dimensões de uma mesma realidade e devem estar juntas.
Então, isso, para nós, é da nossa identidade. Esse livro, inclusive, eu tenho procurado ele para poder disponibilizar de novo para a nossa comunidade, a Teologia da Libertação à Luz da Renovação Carismática. É um livrinho fininho, assim, que fala exatamente da experiência que nós temos como renovação carismática na Diocese de Pouso Alegre, esse livrinho. Então, a renovação carismática, ela surge no início do Concílio Vaticano II. E a sua identidade são 2 elementos. A identidade da renovação carismática é, primeiro, batismo no Espírito Santo enquanto experiência da ação do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. E a vida no Espírito. Essa é a identidade da renovação carismática. Como nós somos frutos da renovação carismática, a raiz de nossa identidade enquanto javenice é batismo no Espírito Santo e vida no Espírito. Porque o que a javenice é na Diocese de Pouso Alegre? A javenice é na Diocese de Pouso Alegre a renovação carismática. Nós não somos o movimento eclesial renovação carismática. Nós somos a graça renovação carismática. Porque a graça renovação carismática se organizou na Igreja do Brasil como um movimento eclesial. Nós passamos por esse processo de movimento eclesial para a comunidade. Porque esse seria o processo. Mas o fruto, a raiz, o começo é uma graça. A renovação carismática é uma corrente de graça, como alguns preferem chamar. Corrente de graça baseada em quê? Batismo no Espírito Santo e vida no Espírito. O que foge disso é pendulucai que a gente vai colocando na renovação carismática. A javenice, ela tem como raiz da sua espiritualidade, da sua identidade, batismo no Espírito Santo e vida no Espírito. Nós não temos outra identidade, porque a javenice é a renovação carismática. E a renovação carismática é uma corrente de graça. Não é um movimento, não é uma corrente de graça. Foi assim que Poucordes, cardeal Poucordes, preferia chamar. A nossa história é bem isso mesmo. Como é que é a nossa história? Nós começamos em 1975. A primeira experiência de oração que foi realizada aqui nessa casa foi em 1975. A história, o Monsenhor Mauro fez experiência de oração em final de 74, ele era avesso à renovação carismática, ele faz uma experiência de oração no seminário diocesano, é batizado no Espírito Santo, transformado por essa experiência, começa a falar sobre renovação carismática num curso de professores de religião, e o curso virou uma experiência de oração, ele nos convida para participar de uma primeira experiência de oração que acontece no começo, em fevereiro de 1975. Quem que organizou essa experiência foi ele, a irmã Marina, que também é cofundadora da comunidade javenice, e aí em 75 começa a renovação carismática na Diocese. Em 77, no 3º Congresso Nacional da Renovação Carismática, que foi aqui em Pouso Alegre, nesse congresso nós assumimos o nome de Javenice, enquanto Renovação Carismática Arquidiocesana. Porque o Monsenhor entendia que os movimentos eclesiais estavam a serviço da igreja, e a igreja se organiza a partir da diocese. A igreja é diocesana em sua organização. A diocese é a igreja, não existe uma diocese mais que a outra, porque a diocese é a igreja em sua totalidade. O Papa, ele preside a comunhão das dioceses. A estrutura básica da igreja é a diocese. E o Monsenhor Mauro entendia que a renovação carismática, enquanto expressão de igreja, então deveria ser diocesano. Por isso organizou a renovação carismática como uma experiência diocesana.
E isso surge em 75, e em 77 assumimos o nome Javenice por causa do Congresso Nacional de Renovação que surgiu, que foi realizado aqui na Diocese. Então, a nossa história é ligada a isso, a renovação carismática enquanto corrente de graça. E essa identidade dessa corrente de graça é batismo no Espírito Santo e vida no Espírito. E ela se organiza como movimento eclesial diocesano a partir de 75, e daí, a partir de 2001, nós assumimos ser uma comunidade. Então, a nossa experiência de renovação é uma experiência bem caracterizada por ser uma experiência da Diocese de Pouso Alegre. A nossa identidade é, primeiramente, uma identidade diocesana. Por que eu estou falando isso? Porque vocês vão trabalhar com os adolescentes, então eles têm que conhecer a história tal como é. Porque a renovação carismática se organizou como um movimento eclesial em todo o Brasil e ultrapassou essas dimensões diocesanas. Então, a renovação carismática não é mais do que a diocese. Enquanto movimento eclesial, ela tem que se sujeitar às estruturas diocesanas, porque a igreja é diocesana. E por isso nós somos uma renovação carismática arquidiocesana, e não renovação carismática nacional. Enquanto renovação carismática arquidiocesana, corrente de graça, nós somos uma comunidade Javenice, que é formada por uma rede de comunidades. Não só uma comunidade, mas uma rede de comunidades. Essa é a nossa identidade. Então se fala qual que é a nossa identidade. Javenice, qual é a nossa identidade? Batismo no Espírito Santo e vida no Espírito. A vida no Espírito se manifesta em 4 tópicos: formação, grupo de oração, Eucaristia e vida de oração. Então, qual que é a identidade da Javenice? A identidade da Javenice é renovação carismática. E a renovação carismática é batismo no Espírito Santo, vida no Espírito. Vida no Espírito é doutrina, comunidade, Eucaristia e oração. Essa é o que nós somos. Como vocês vão trabalhar e trabalham com os adolescentes, é bom que eles tenham essa visão da Javenice, daquilo que nós somos. Porque a renovação carismática, enquanto expressão eclesial, expressão de igreja, ela se manifesta no Brasil de diversas maneiras. E hoje em dia, como nós temos a internet, essas outras visões e outras coisas de renovação acabam entrando na nossa identidade. E, sobretudo, o devocionismo, algumas manias religiosas, alguns excessos de devoção, e isso é muito fácil aparecer dentro da renovação. A nossa identidade é essa. Nós somos uma corrente de graça, nascemos de uma corrente de graça, batismo no Espírito Santo e vida no Espírito. É isso que nós somos. Nascemos em 75, na experiência de 75, com o Monsenhor Mauro, nosso fundador, Monsenhor Mauro. Em 77, assumimos o nome de Javenice. E de 77 começamos a caminhar como movimento, e a partir de 2001 assumimos ser uma comunidade Javenice, que tem diversos serviços. Um dos serviços é o serviço que vocês prestam à igreja, o serviço de adolescentes. Adolescentes ou aborrecentes? Aborrecentes? Não, claro que não. Aborrecentes somos nós. Exatamente. Alguma pergunta sobre isso? Eu não gostaria de ser só eu falando o tempo inteiro. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma observação no meio, pode levantar, que não tem nenhum problema, não. Não bato em ninguém, não. A base bíblica nossa está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A partir do versículo 42. Eles eram perseverantes no ensino dos apóstolos, doutrina, na comunhão fraterna, comunidade, na fração do pão e Eucaristia, e na vida de oração, e na oração, vida de oração.
Essa é a nossa identidade. A javenice, enquanto experiência do batismo no Espírito Santo, ela vivencia esses quatro pontos que está colocado aí. Perseveramos na doutrina dos apóstolos, formação doutrinária. Na comunhão fraterna, comunidade. Na fração do pão, na Eucaristia. E na vida de oração. A nossa devoção é eucarística. É porque o nosso fundador, Monsenhor Mauro, é sacerdote. Então, isso é a nossa identidade. Então, vocês vão trabalhar com adolescentes, trabalhar com a molecada, essa é a nossa identidade. Não tem que inventar muita moda, não. Muitas novidades por aí. Tranquilo? Enquanto comunidade, nós temos cinco elementos de nossa identidade, chamados 5 elementos identitários. Por que eu estou falando isso? Para que a gente fale isso com os adolescentes e trabalhe nisso, para que a gente não fuja de nossa identidade. Então, são 5 elementos identitários de nossa identidade. Primeiro elemento de nossa identidade. Daqui eu vou falar numa ordem, mas não na ordem de importância. Esse é mais importante que aquele. São 5 elementos igualmente importantes. Não é um primeiro e o outro depois. Não. Como não dá para falar tudo junto, porque são em bola, então a gente fala um de cada vez. Então, por isso, 1, 2, 3. Não que seja um mais que o outro. São 5 elementos, são 6 elementos iguais, que formam a nossa identidade. 1. A formação permanente. Então, a Javenice é uma comunidade, como nós já vimos, uma comunidade se organiza como uma comunidade oficialmente a partir de 2001, se organiza como uma comunidade, embora desde o começo nós nos entendemos como comunidade, porque o Monsenhor Mauro, nosso fundador, entendia que a igreja é comunidade, portanto as expressões de igreja deveriam ser comunidade. Então, o primeiro elemento identitário dessa comunidade é a formação permanente. Não que seja o primeiro, mas é número 1, formação permanente. Como é que nós damos essa formação permanente? Através das escolas Paulo Apóstolos, do Querigma, do Vida no Espírito, das reuniões aqui na casa, das reuniões do setor, formação permanente. Nós temos uma sequência de formação, apostilas, cursos, que formam a nossa comunidade. Esse é o primeiro elemento identitário. Aliás, isso é bem característico nosso. O Monsenhor Mauro, ele privilegiava a formação, porque falava que sem formação a gente não persevera. Então, ele privilegiava a formação. Não é só a experiência emocional, mas a partir da experiência, a formação. Porque a formação é que garante a perseverança. A experiência emocional, a experiência de impacto, que é o batismo no Espírito Santo, ela dá início, mas a perseverança é garantida pela formação. Como está aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A última parte de Atos dos Apóstolos é a formação. O Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que é o capítulo que nós usamos em nossa identidade e missão, são divididos em 3 partes. Né? A primeira, experiência do batismo no Espírito Santo. Segunda, missão. Pedro começa a pregar. E terceira, comunidade cristã. Comunidade cristã, formação, comunidade, Eucaristia e vida de oração. Que é o que nós seguimos. Então, o primeiro elemento nosso, a formação permanente. Através da escola Paulo Apóstolo, através das reuniões de formação, da escola permanente. O segundo elemento de nossa identidade é que nós somos uma rede de comunidades. A comunidade Javenice, ela não é uma comunidade só, ela é uma rede de comunidades. Aqui na casa de oração, é uma casa de todas as comunidades, mas cada comunidade é uma comunidade. Tem sua autonomia, tem sua identidade, tem a sua própria organização. As comunidades não são iguais. Se você apanhar as comunidades da Javenice, cada uma delas tem a sua identidade, tem o seu jeito de ser. Mas tem elementos comuns. Quais são os elementos comuns
dessas comunidades: batismo no Espírito Santo e vida no Espírito. Batismo no Espírito Santo, vida no Espírito, que significa doutrina e os 4 elementos. E isso é comum a todos, mas cada comunidade é uma comunidade. A comunidade daqui de Pouso Alegre, Pouso Alegre é uma rede de comunidade. Pouso Alegre são 10 comunidades. Cada comunidade é uma comunidade. Aqui em Pouso Alegre tem comunidade velha, comunidade de gente nova, tem tudo quanto é jeito. E a diocese também. Nós somos 70 e tantas comunidades. Cada comunidade tem a sua identidade, mas tem os elementos que são comuns: batismo no Espírito Santo e vida no Espírito. Vida no Espírito, os 4 elementos da vida no Espírito. Isso é comum para todas, mas cada comunidade é uma comunidade. Por isso a Javenice é uma comunidade de comunidades, rede de comunidades. Eu não posso falar que a comunidade de tal é a comunidade Javenice. Não, ela é uma das comunidades da comunidade Javenice. A Javenice é comunidade de comunidade. Isso gera alguns problemas de vez em quando, porque gera disputa, algumas vezes concorrência, mas isso é normal, isso faz parte da vida. Então, nós somos uma rede de comunidades. Um terceiro, não em ordem, mas um terceiro elemento de nossa identidade, são os chamados pequenos grupos. A Javenice não se organiza com grandes grupos de oração, mas pequenos grupos de oração. Nós falamos pequenos grupos e grande missão. A missão é grande, mas os grupos são pequenos. Então nós não fazemos esforço para ter grandes grupos. Não, nós preferimos muitos pequenos grupos do que um grupão. O efeito é maior no pequeno grupo, em uma rede de pequenos grupos, do que um grupão só. Embora o grupão seja interessante por causa da presença, embora da proximidade, o testemunho e tal coisa, mas o nosso modelo é pequenos grupos. Grande missão, mas pequenos grupos. Porque os pequenos grupos são mais fáceis de você organizar, montar espaço, é mais fácil. Então, pequenos grupos. Então, quando temos pequenos grupos, como é que está indo a comunidade? Só tem pequeno grupo. Então está certo. Nós não trabalhamos para grandes grupos. Nós preferimos pequenos grupos participativos do que grandes grupos alienados. Então, são pequenos grupos. Essa é da nossa identidade. Aliás, isso foi uma briga razoável quando nós começamos a falar de pequenos grupos. É uma briga razoável, porque até hoje tem alguns setores da nossa comunidade que dizem: é bom quando era grupão, agora só tem pequeno grupo. Não era bom, cada hora é uma hora, agora é a hora do pequeno grupo, é a nossa identidade. Nossa identidade. Nós não trabalhamos para fazer grandes grupos, nós trabalhamos para levar as pessoas para Deus, para evangelizar, para a salvação dos homens e mulheres, não para fazer grandes grupos. O grande grupo é consequência, mas não é o objetivo. Então, por isso, pequenos grupos. Falamos pequenos grupos e grande missão. É o nosso terceiro sinal identitário. O nosso quarto sinal identitário é discipulado. Vocês estão trabalhando com adolescentes, com jovens, então a nossa pedagogia é discipular, grupos de discipulado. Porque é assim no processo do Novo Testamento. Há o anúncio do Evangelho Querigma, que é a experiência do Espírito, começa o ensino, e esse ensino começa a discipular, gerar discípulos, uma vez convertidos, uma vez inseridos na comunidade, são discípulos. Então, os discípulos são aqueles que são acompanhados constantemente na formação, nos eventos discipulares, identitários, então, discipulado. O que caracteriza o discipulado para nós são aqueles que têm o anel. Esses estão no discipulado da comunidade, são os discípulos da comunidade, que é o sentido do anel. Quem é que tem o anel no dedo aí?
que Deus anelado. Os outros têm que entrar para o discipulado para fazer o compromisso discipular, que é o processo de nossa formação. Aliás, foi Deus nos acuda quando nós inventamos isso de botar um anel no dedo, os anelados. Por que no dedão, né? Isso é um costume de Roma antiga, né? O dedão na mão esquerda, que era dos servos, por isso discipulado. O quinto elemento de nossa identidade é liderança estável. Nós não somos uma liderança rotativa. Nós optamos por uma liderança estável. Quanto tempo dura um líder? Qual que é o mandato de um líder numa comunidade? Enquanto durar. Enquanto durar. É claro que a gente faz algumas substituições na liderança, que é importante para a comunidade, é importante para o próprio líder descansar um pouco, mas não existe um mandato. A cada 4 anos tem que fazer uma eleição para trocar a liderança. Pode ser 4 anos, pode ser 1 semana. Liderança estável. Quer dizer, não existe um processo eleitoral contínuo nas lideranças, porque nós entendemos a liderança como um dom, como uma vocação, como um ministério, e isso é o Senhor que estabelece, né? Então, liderança estável, né? Não liderança fruto de um curso, de uma eleição, né? E isso gera estabilidade dentro das comunidades, lideranças estáveis. E o sexto elemento de nossa identidade, casas de missão e casas de formação e missão. Essa questão de casas de formação e casas de missão, isso é um elemento muito próprio da nossa comunidade. Se nós procurarmos na renovação carismática do Brasil, nós não vamos encontrar comunidades que tenham essa estrutura de casas de formação. A Javenice tem essa estrutura de casas de formação e casas de missão. Isso é da nossa identidade. As casas de formação foram uma proposta da ofensiva nacional na década de 90. Então, começamos a falar sobre as comunidades de renovação na década de 90 e, para ter as comunidades de renovação, começamos a falar de casas de formação. Aliás, era casas de oração, virou casa de formação por causa da necessidade de ter uma palavra, porque ia chamar casa de oração, mas casa de oração tem uma igreja protestante que chama-se casa de oração. Então, quando nós começamos a falar de casa de formação, o padre Eduardo Doberti, o padre Eduardo fala assim: já tem casa de formação e é protestante. Então como é que nós vamos chamar? Aí ele falou isso, então chama casa de formação. Aí ficou, né? Não é casa de oração, é casa de formação. Então as casas de formação são o lugar da comunidade de renovação. As casas de formação dão uma certa autonomia para as comunidades em relação aos espaços que são oferecidos pela paróquia. Porque as casas de formação estão a serviço da comunidade e a serviço da evangelização onde elas estão. Então faz parte de nossa identidade. Então a nossa identidade, a identidade da Javenice, ela é marcada por esses 5 elementos: formação permanente, rede de comunidades, pequenos grupos, discipulados, liderança estável e casas de formação. Isso dentro daquilo que batismo no Espírito Santo e vida no Espírito, que é a graça de renovação carismática que inicia no Concílio Vaticano II. E essa é a nossa corrente eclesial, de nossa identidade. E vocês vão trabalhar com os adolescentes, eles têm que ter essa visão da comunidade para ficar dentro daquilo que é próprio da comunidade. Então, nós perdemos o pique, perdemos a nossa identidade. Perguntas? Dúvidas? Curiosidades?
É a mesma coisa. É interessante, o pessoal tem resistência a pequenos grupos e tem a resistência às casas de formação não vem tanto dos participantes, vem mais da hierarquia mesmo, que fala que para que ter casa de formação se tem casa paroquial, se tem um salão paroquial. Por que nós fundamos casas de formação? Porque as casas de formação nos dão autonomia, não independência, mas autonomia em relação aos espaços da paróquia. Porque um salão paroquial só tem a renovação carismática na paróquia? Não. O salão paroquial deve assistir não só a renovação, mas também todos os movimentos que estão na paróquia. Se os movimentos são muito ativos, forem bem ativos, não vai ter espaço para ninguém. Então, quem casa quer casa. Então, se nós temos a responsabilidade, nós temos que ter casa. Aliás, a primeira casa foi muito interessante. A primeira casa de formação foi a casa de Itajubá, a casa Nossa Senhora de Guadalupe. Como diz o povo de Itajubá, Nossa Senhora de Guardalupe. Lá não é Guadalupe, é Guardalupe. Então, a primeira casa de formação, nós estávamos aí atrás de uma casa de formação. Essa inspiração tinha surgido e começamos a buscar. Aí num grupo de oração, numa reunião de oração, uma senhora da comunidade lá em Itajubá teve uma visão de uma casa e falou para mim, tá. Eu estava rezando e Deus me mostrou uma casa assim, assado. Descreveu a casa, como é que era a frente, os dois portões, onde entrava, como é que era a casa no começo. Aí nós começamos a correr atrás dessa casa, eu e o Zusa, começamos a procurar essa casa. E eu estava, na época eu estava coordenando a Nacional, eu estava de viagem, eu estava na estrada, e quando o Zusa ligou para mim, falou assim, Tatá, eu achei a casa do jeito que a irmã profetizou, igualzinho, e estou diante dela, e ela está para alugar. Alugamos ou não? Eu falei assim, alugamos, aluga a casa, fecha. Estourou os 4 pneus do meu carro. Foi a primeira casa, foi a casa de Guadalupe. Aí começamos as casas de formação. Aí, das casas de formação, nós ficamos 3 anos, quase 4 anos, só uma casa de formação na diocese. Aí hoje nós somos 50 casas. Foi crescendo. Aí depois vieram as casas de Pouso Alegre. A segunda casa de formação foi a casa de Pouso Alegre. Aí depois vieram as outras. Mas nós ficamos durante 4 anos só a casa de Guadalupe. Eu acho que Deus falou assim, vamos experimentar para ver se isso funciona mesmo. E foi uma aventura, porque aí agora está em igreja, estão fazendo igreja, agora vai ficar uma igreja separada mesmo. Já falaram que a gente era igreja separada, então agora vai virar igreja separada mesmo, que agora eles têm padres, que eram os líderes, tem bispo, que eram os líderes dos líderes, então nós somos uma igreja separada. Agora tem igreja, que é as casas. Então as casas de formação foram uma graça de Deus para nós. Hoje, a gente não imagina uma comunidade de renovação sem a casa de formação, porque não é que nos dá autonomia, mas nos possibilita agir, servir melhor, porque se nós formos depender das casas paroquiais, a gente não tem espaço, porque afinal de contas as pastorais também têm que usar essa casa. Lá em Itajubá, por exemplo, nós que emprestamos a casa de formação para a paróquia, quando ela precisa. E em muitos lugares, não só em Itajubá, em muitos lugares a paróquia acaba usando as casas de formação. Certo? O que mais que vocês gostariam de saber dessa área que ficou para mim apresentar para vocês? Quem nós somos, como é que nós somos? A casa de formação ela é mais estável. A casa de missão é uma ponta para a gente. A casa de missão ela funciona ocasionalmente, a casa de formação ela funciona permanentemente. Então, a casa de missão é uma ponta da missão da comunidade. O futuro das casas de formação, de missão, é virar uma casa de formação. Em Itajubá nós estamos no processo de
fazer outras casas de formação, porque nós estamos no processo de multiplicar as comunidades em Itajubá. Em Itajubá nós temos a comunidade Teotocos. Agora, a intenção é dessa comunidade Teotocos, nos próximos anos, nós constituímos comunidades em cada bairro. Primeiro as casas de missão e depois as comunidades. A Teotocos deve ser uma rede de comunidades em Itajubá. Uma comunidade de comunidades. Como é Pouso Alegre. Pouso Alegre são 10 comunidades. É uma comunidade só, que é a comunidade maior, que é Emanuel, mas ela é uma rede de comunidades, são 10 comunidades. Então, porque a população está crescendo. Como é que nós vamos fazer? Nós temos que multiplicar as possibilidades de vida comunitária. Por exemplo, mas isso é invenção de moda. Não. Pedro e Paulo, 2 grandes apóstolos. Aliás, no Vaticano tem a estátua de Pedro e a estátua de Paulo. Pedro tinha uma comunidade, Paulo tinha uma comunidade. Pedro estava em Roma, Paulo estava em Roma. Pedro era o Papa, Paulo obedecia a Pedro, mas Paulo não era da comunidade de Pedro. Tá bom? Quando Paulo morreu fora da cidade, porque ele era romano, não podia ser decapitado dentro da cidade. Pedro morreu também no mesmo dia, mas os dois não estavam juntos. Sim, diz a tradição. No filme. Diz a tradição que é no mesmo dia, ou na mesma época, mas no mesmo dia. Não estavam juntos. E Pedro era o Papa, e Paulo obedecia a Pedro. Embora discordasse em algumas coisas, algumas resistia, mas obedecia. Quando Paulo começou, ele vai conferir com Pedro a sua doutrina. Quem que confere é o Papa. A função do Papa é conferir a doutrina. Essa é a função do Papa. Paulo, quando começou a pregar, subiu a Roma, subiu a Jerusalém para conferir sua doutrina com Pedro. Pedro é o que confere a doutrina. E depende de cada comunidade. Depende de cada comunidade. Isso. Aqui em Pouso Alegre tem uma estrutura já de comunhão. Ela se reúne a cada mês, uma segunda-feira, tem uma reunião, fazem serviços comuns, já está caminhando bem nisso. Em Itajubá nós estamos começando a construir as comunidades. Por enquanto, as coordenações nos diversos bairros. Depois virá a comunidade independente. A gente não sabe qual. Quando vai ser isso? Sei. Pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, pode ser atrás da manhã. Então, a gente não tem pressa. A gente sabe que o caminho é esse. Quem mais de perguntas? Uma senhora de Ouro Fino, né? E agora tem um pessoal aí que está fazendo um levantamento biográfico da família dele, da família, para poder... É uma tese de pós-graduação de formação. Eu não sei, porque na realidade, quando o Monsenhor Mauro era o vigário-geral da diocese, também a igreja também se organizava de uma maneira diferente. Então, esse negócio de adolescentes, jovens, tal coisa... Era catequese e ponto final, não existia. Então, ele também não tinha muita participação nisso por causa da própria estrutura da igreja da época dele. O Monsenhor Mauro ele foi um padre que se ordenou, teve que ter uma licença especial do Vaticano para se ordenar como padre, porque ele era muito novo. Porque na época dele, os padres se ordenavam quando tinham 18 para 19 anos. O Monsenhor Mauro se ordenou com 16.
adolescente de 14 anos, 15 anos, não. Mas quando a Javenice começou, eu tinha 17, 18 anos. Quando eu comecei a ter a experiência de Deus, 19 anos. A Javenice começou na diocese, eu tinha 22 anos. Eu fui coordenador. 22 anos. Era muito novo. Então, os adolescentes. Naquela época, jovem, era isso aí, 22, 23, 24 anos, eram os grupos de jovens. Quando nós fizemos o Congresso Nacional, que deu o nome de Javenice, quando nós começamos a organizar o Congresso, o padre Eduardo veio nos visitar, falou assim, como é que essa molecada vai dirigir um Congresso Nacional? A molecada era nós. Porque, de fato, nós tínhamos, 16, 17 anos. 20, 22, 23, 24 anos. E o resto tudo era mais ou menos isso, saindo do batalhão, 18 anos, 19 anos. É que nós fomos envelhecendo, fomos ficando velhos, né? E parece que a comunidade ficou velha, mas não, a comunidade sempre foi isso. Qual que é a média de idade de vocês? Produção aqui. 25, 26 anos, não é isso? A média de vocês estão aqui. 26, 27 anos? Ou 25 anos? Oi. Não. Já era criança. Jovem era o pessoal de... jovem era o pessoal de 18 anos, 19 anos, tal coisa, eram jovens. Para baixo disso, tinha um vácuo que... tinha um vácuo que não funcionava, que era o pessoal do batalhão, 17, 18 anos, que era um vácuo. E depois tinha as crianças e adolescentes, que eram 16, 15, 16 anos. Então, de 16 até os 18 anos, 19 anos, havia um buraco. Ficava sorto. A inspiração é fechar a corrente, né? Pegar crianças, porque quando nós começamos a andar para trás, com a juventude, cada vez mais, até chegar nas crianças, como nós estamos chegando. E os velhos é natural, né? Eu estou com 73 anos. E eu comecei, eu tinha 19 anos, 20 anos, tinha acabado de sair do quartel, 20 anos. Então, eu estou com 73. Então, o Chiquito já está com 100 e isso. O Chiquito está com 90, está com 80 e tantos anos, né? Então, vai chegando. Os velhos é natural, né? E os jovens são... Hoje nós temos crianças, temos pós-criança, criança, temos criança um pouco maiorzinho, temos os adolescentes, tem os jovens, tem os jovens maduros, os jovens casados e os velhos. Agora nós precisamos começar a determinar a partir de quando começa a ser chamado de velho, né? Porque tem muitos jovens que estão aí que já tem mais tempo de javenice do que tempo de juventude, né? Pois é. É verdade mesmo. Eu tenho, por exemplo, a filha do... Aqui é a Priscila que está conosco. Maria Eduarda, né? Ela recebeu o anel, ela está de colo. Agora está fazendo o projeto Priscila. Graças a Deus.
Esse é o projeto. Vocês vão trabalhar com um pessoal, uma faixa de gente da Javenice, que é o futuro nosso, que são onde está se formando a consciência. Porque antes disso são as crianças, eles estão embalados pelo entusiasmo, pelo movimento. Depois eles têm que ser convicção. Então agora essa faixa que vocês trabalham, a faixa dos adolescentes, é a faixa onde as convicções são firmadas. É uma faixa de idade tremendamente estratégica em vista da comunidade, em vista da vida cristã. Porque é nessa época, nessa faixa que vocês trabalham, que é a faixa que se escapa. Estou inventando moda, não é isso mesmo? Porque dá uma olhada nas ofertas de propaganda. Isso atinge qual faixa? Os costumes começam a ser formados em qual faixa? Os valores começam a ser plantados em qual faixa? Já foi a faixa de juventude, hoje em dia é antecipado. Quanto mais antecipado, melhor. Então, vocês estão numa zona de missão, faixa de Gaza. É mais ou menos isso mesmo, é faixa de Gaza mesmo. Oi. Seria impossível. Porque nós ainda estamos quebrando essa mentalidade. Em todo lugar onde vai, o trabalho é voltado só para a Assembleia, só chega um bando e logo vai, o bando embora. Se não fica um pequeno grupo, persevera, cria vínculo, gera amizade. Porque a atração para o movimento, enquanto movimento social, é próprio da juventude. Juntar bando e tal. Agora, a perseverança tem que ser pequeno grupo. No grande grupo, passou a emoção, acabou. Então, é um desafio. É um desafio. Os pequenos grupos. Grupos participativos, é um grande desafio. Quem mais pergunta? Olha, a minha vida religiosa é muito interessante, porque eu estudei no colégio interno, colégio salesiano. Eu conheci o Padre Jonas quando ele era estudante para ser padre ainda, porque eu estudei com os salesianos em Lorena. Eu não sabia quem que era o Padre Jonas, nem sabia quem seria o Padre Jonas, né? Mas por causa da formação que o Colégio São Joaquim, ele funcionava, no Colégio São Joaquim funcionava a Faculdade de Teologia e de Filosofia dos Salesianos. Por isso que eu conheci alguns. Então, eu sempre fui ligado a isso, mas por causa do colégio interno, fui 4 anos no colégio interno dos Salesianos, com missa, na época eu estudava no colégio interno, missa não era missa todo dia, não, gente. Missa de todo dia começou depois do Concílio Vaticano II. Antes era missa nas quintas-feiras e no domingo, no colégio interno. Eu peguei o concílio estava no colégio interno quando o concílio começou. Então, a minha época, antes de eu ir para o colégio interno, era do oratório festivo. Frequentava a igreja do oratório festivo dos padres salesianos. Então, sempre fui metido em ambientes religiosos, sempre fui metido. Depois, quando eu saí do quartel, quando eu fui para o quartel, eu já estava bem ateuzão. Quando eu saí do colégio, eu fugi do colégio interno. Não aguentei o colégio interno, eu fugi para ser Tarzan na África. É verdade mesmo, até escrevi uma carta para meus pais, falando, estou indo para a África para ser Tarzan. Essa aí, coisa na cabeça, né? E de fato fugi do colégio, peguei a estrada e fui a pé. Eu andei de Lorena, o colégio era em Lorena, andei de Lorena até Taubaté, a pé, para que eu ia para Santos para pegar um navio para ir para a África para ser Tarzan na África. Olha só. Aí me pegaram no meio do caminho e me devolveram. Então, quando eu saí dessa aventura de ser Tarzan na África,
eu voltei para casa e abandonei a religião. E no colégio interno tinha aula de religião todo dia. E pensei em ser padre na época do colégio interno e tal. E aí, quando eu voltei da aventura da África, eu abandonei a fé. Aí voltei a ter uma experiência de fé quando eu saí do quartel. Eu servi o quartel com 19 anos, saí com 20 anos, eu saí do quartel, tive uma experiência de Deus logo com 20 anos. Aí aquilo tudo que eu tinha... Eu recebi medalha de religião no colégio, porque eu ia ser padre, então tudo aquilo que eu sabia de religião voltou à minha memória de novo, quando eu tive a experiência de Deus, logo quando eu saí do quartel. Tive uma experiência de Deus quando eu tinha 20 anos. Eu fui batizado no Espírito Santo. Não sabia que era batismo no Espírito Santo, mas foi batismo no Espírito Santo. Eu tinha acabado de sair do quartel. Aí, de lá para cá, eu estou com, já faz mais de 50 anos. Essa experiência de Deus foi num grupo carismático? Não. A renovação carismática não existia ainda. Eu sou do primeiro grupo de renovação carismática. Existia na época os movimentos de jovens, que era do Padre Haroldo, TLC e Companhia Limitada. E o curso que a gente fazia, chamava-se Construindo, era um curso que quem fundou esse curso de jovens, chamado Construindo, foi um jovem salesiano, porque eu estudei interno no colégio salesiano. Era um jovem salesiano, um padre jovem salesiano, chamado Padre Jonas, que também não era da renovação, era do movimento eclesial. Então eu fiz esse encontro, chamado Construindo, e foi muito interessante o Construindo, que se organizava, chamado Repique, Reflexão para a Inovação Cristã. Eu fiz esse repique e comecei a entrar na comunidade jovem, que na época era a comunidade jovem que não era de renovação. Era a comunidade jovem ligada ao movimento de jovem que existia. A renovação ela surge no Brasil em 74. Padre Haroldo recebeu o Padre Eduardo estava fazendo o seminário no Brasil, aí teve a Revolução de 64, ele foi obrigado a sair do Brasil, teve a experiência nos Estados Unidos em 67, ele fez a experiência de oração em 67, voltou para o Brasil para passar férias, encontrou o Padre Eduardo, Padre Eduardo encontrou o Padre Haroldo, falou para o Padre Haroldo a experiência de renovação em 67 que ele tinha feito, em 68, o Padre Haroldo resolve fazer uma experiência de oração para o encontro de jovens, em 69, aí faz uma experiência de oração, quem coordena essa experiência de oração é o Reinaldo, em 69, aí começa a experiência de oração, começa a ser um curso de aprofundamento do TLC. Então o pessoal fazia o TLC e o segundo curso de formação do TLC era o curso do Espírito Santo, nós chamamos de experiência de oração. Aí em 1970, 71, 72 eram os cursos do Espírito Santo que o Padre Haroldo fazia. Em 72, o Padre Eduardo volta para o Brasil. Volta para o Brasil e começa em 73 a falar sobre experiência de oração. Em 74 começam as experiências de oração a partir de um congresso nacional em Itaici. O Congresso 74, que veio Padre de Grandes e Companhia Limitada. Foi quando começou a renovação carismática. Nós fomos para esse Congresso 74, achando que era um congresso de TLC, da comunidade de jovens, por causa do Padre Haroldo. Então nós fomos para lá. Quando chegamos lá, Padre de Grandes, rezando para cura, etc. e tal, foi quando nós começamos a saber o que era a renovação. Foi quando a renovação carismática começou no Brasil. Ela começa nos Estados Unidos em 68, 69 e começa no Brasil em 73, 74, a primeira experiência de oração. Aí começa 74, a partir do Congresso 74. Em 75 nós começamos aqui. Então nós somos bem do começo da renovação. Isso é um pouco da história. Então eu estou na igreja, como experiência de igreja, desde 1971. Eu fiz o REPIC, a Reflexão para a Inovação Cristã, que era ligado ao TLC. Aí nós organizamos a comunidade jovem. Em 75,
Em 74, quando nós viemos para a experiência de oração, nós viemos pela comunidade jovem, achando que era uma reunião de comunidade de jovens. Estava começando a renovação. Veio para essa experiência de oração, veio eu, Carlos Alberto, que já morreu, Carlos Alberto Coelho, que já morreu, Beteu, não está conosco mais, mas está por aí, e o Felipe Aquino. Nós 4 viemos para fazer um encontro de jovens, que era uma experiência, que virou uma experiência de oração com o Padre De Grandes. De Grandes. Reza em cor e tal. Foi em Itaici. O Felipe Aquino, nós somos muito amigos desde essa época, porque o Felipe foi para Itajubá para dar aula na IFEI. Ele formou-se e foi contratado pela IFEI. E aí nós nos encontramos lá, começamos um grupo de jovens lá, o Felipe fazia parte. Quando nós viemos para o Congresso Nacional e tivemos a experiência de renovação, nós voltamos para Itajubá e começamos um grupo de oração, que é o grupo de oração que tem em Itajubá até hoje. Foi o Monsenhor Mauro que promoveu a experiência, a irmã Marina que organizou. A irmã Marina organizou uma experiência de oração para o cursilho. E essa experiência de oração tinha a finalidade de levar o cursilho para experimentar a renovação, porque a irmã Marina estava fascinada com a renovação. E nessa experiência de oração do cursilho, somente o Monsenhor Mauro foi batizado no Espírito, os outros não foram. Mas bastava ele, né? E aí, quando ele saiu da experiência de oração, ele começa a renovação diocesana. Isso já é em 75. A renovação no Brasil começa em 74. Antes de 74, existia experiência de oração no TLC, por causa do Padre Haroldo. Era um curso de aprofundamento do TLC, mas não existia renovação carismática enquanto movimento eclesial. Enquanto o movimento eclesial surge em 74. Então, doideira. Então, a renovação ela é relativamente nova. Nós não temos 50 anos. Javenice, enquanto movimento eclesial diocesano, começa em 75. Nós vamos fazer 50 anos ainda. Nós somos 49, né? Nós vamos fazer, nos 50 anos nós vamos fazer festa. Alguns de vocês não tinham nascido ainda nessas alturas do acontecimento, não tinham nascido. Quem mais de perguntas de história? A irmã Marina é uma grande profeta. A irmã Marina ela era responsável pela catequese na diocese. E ela foi com o padre, Dom José, a convidou para ser a coordenadora de catequese. Ela veio coordenar a catequese e ficou sabendo de uma experiência de oração que acontecia em Campinas, Padre Haroldo. Então ela foi para Campinas para fazer a experiência de oração. Ela já era carismática. A irmã Marina, quem conhece a irmã Marina sabe que ela era da pá virada, era animada. Ela foi batizada no Espírito Santo, falou, era isso que eu queria. Ela era coordenadora de catequese da diocese. E ela foi para fazer um curso para as catequistas, a experiência de oração. Foi batizada no Espírito e falou assim, é isso que eu quero para minhas catequistas. Aí ela volta, fala com Dom José, que ela gostaria de fazer uma experiência de oração na diocese. Dom José não dava muita bola nisso, não. Aliás, os bispos não davam, porque a renovação era uma coisa... Então a irmã Marina falou que ia fazer a experiência e falou com o Monsenhor Mauro, que era o coordenador do cursilho. Ele coordenava o cursilho e falou que ela gostaria de fazer a experiência de oração com os líderes do cursilho. Aí o Monsenhor Mauro topou. Eu vou fazer um curso de aprofundamento de espiritualidade. Então tá bom. Aí os coordenadores, os pregadores do cursilho vieram fazer essa experiência, que foi no seminário, no novo seminário, era novo seminário, no seminário diocesano. Preparado para o seminário, ela foi para lá, eles foram, e aí nessa experiência só o Monsenhor Mauro foi batizado no Espírito. Os outros não aceitaram a pregação, porque o cursilho no começo batia de frente com a renovação, ou a renovação batia de frente com o cursilho.
nós não nos entendíamos, não. E havia um choque. E aconteceu com ele. O Cursílio não aceitou a renovação, o batismo no Espírito, e aquele discurso todo, mas o Monsenhor Mauro aceitou. Aí o Monsenhor Mauro sai da experiência de oração, que foi aqui em Pouso Alegre, sai da experiência de oração, vai para Lorena para se confessar com o Padre Jonas. Quando ele chega em Lorena, o Padre Jonas estava pregando uma experiência de oração, ele espera o Padre Jonas chegar, o Padre Jonas chega de noite, 10 horas, ele chega da experiência, o Monsenhor Mauro estava lá esperando ele se confessa a noite toda com o Padre Jonas reza por ele, ele volta para Pouso Alegre, coloca toda a roupa que ele tinha. Ele só tinha roupa italiana, francesa, etc. As roupas chiques dele, bota tudo dentro da mala, dá para a irmã Marina e fala para ela dar para os pobres e vai e pede perdão para o Dom José, porque ele era o vigário-geral obrigado com o bispo diocesano. Ele vai lá e pede perdão para o Dom José. E aí começa a renovação na diocese. Aí quando os padres foram em cima de Dom José para acabar com a renovação carismática, Dom José falou assim, se a renovação deu jeito no Mauro, é porque ela presta para alguma coisa. Então deixa a renovação na diocese. Porque ele era terrível. Era terrível. Quando nós tínhamos a comunidade jovem em Itajubá, ele era o vigário-geral, ele foi em Itajubá para ver o que a comunidade jovem estava fazendo. A comunidade jovem, sem assistência nenhuma, não fazia o que dava na cabeça, né? Nossa, mas o homem metido. Exigiu que se sentassem ao redor dele, só um podia fazer pergunta para ele, ninguém podia mais, só de longe. Era uma figuraça. Quando ele veio para a experiência, eu que estava na comunidade jovem quando ele fez isso, quando ele veio para a experiência e nós fomos encontrar com ele, eu falei assim, é aquele cônego, não vai dar certo. Aí já estava na renovação. Ele era terrível, mas se converteu. Então, a renovação na diocese começa com a irmã Marina, Monsenhor Mauro, eu, Beteu. Nós somos 4 da primeira experiência de oração. Depois vem Valfrido e Mirtes. O Valfrido já faleceu, a Mirtes mora hoje, não mora mais em Pouso Alegre. Já faz tempo que ela mora fora de Pouso Alegre. O Beteu está em Itajubá, o Monsenhor Mauro está no céu e a irmã Marina também. Então, da primeira experiência de oração, nós somos 4. O Beteu, eu, irmã Marina e o Monsenhor Mauro. Oi? Não, o Beteu não morreu ainda, não. Carlos Alberto é o Beteu. Não, é o Beteu. Nós éramos 4. O Beteu, o Monsenhor Mauro, a Marina. Dos 4, quem começou primeiro foi a Marina. Embora o Monsenhor Mauro seja o fundador, e ele de fato, porque foi ele que organizou, etc e tal, quem foi a primeira de nós que foi para a experiência de oração foi a irmã Marina, com o Padre Haroldo. Ela foi, porque ela foi nomeada pelo Dom José para ser coordenadora da catequese na diocese. Então, por causa disso, ela foi fazer a experiência de oração por causa da catequese. Ela ficou fascinada. A irmã Marina era uma pessoa, era uma carismática, eu acho que ela que batizou a turma no Espírito em vez de ser batizada no Espírito. Ela era uma pessoa extraordinária em termos de missionário. Já, muitas vezes. E ela que insistiu com o Monsenhor Mauro para começar a experiência de oração. Ela fez a experiência de oração antes de todos nós. Em termos da javenice, ela foi a primeira a fazer a experiência. No começo, a experiência de oração fazia parte do TLC. Não era a renovação carismática não era um movimento separado. A experiência fazia parte do TLC. Era o aprofundamento do TLC. Por isso, nosso exemplo. Quem foi o outro que a experiência de oração que eu fiz por causa do TLC, nós trabalhávamos tudo junto, eu fui fazer a experiência de oração antes da renovação carismática existir como movimento eclesial no Brasil todo. Quem foi fazer a experiência de oração comigo, em 1971, final de 71,
Quem que foi fazer experiência de oração comigo foi o Padre César. Vocês conhecem o Padre César? É. Padre César, nós subimos quartel junto. Ele é de Itajubá, nós subimos quartel junto. E ele da comunidade jovem, nós fizemos experiência de oração junto. Fizemos experiência de oração em Poços de Caldas. Que o Padre Haroldo fez experiência de oração lá, ele foi fazer com a gente, nós fizemos juntos. Então, antes a renovação carismática não era um movimento eclesial. A renovação carismática era uma espiritualidade que era oferecida ao TLC e a turma ligada ao TLC, Cursilho, Cristandade e tal coisa. Era um conteúdo, não era um movimento. Se torna um movimento eclesial no Brasil em 74. Antes era um conteúdo. Foi assim, a primeira experiência de oração foi em 1979, o Reinaldo, que coordenou a experiência, era para o grupo de TLC de Campinas. Era um aprofundamento do TLC em Campinas, então, com os conteúdos de renovação. Renovação carismática enquanto movimento eclesial surge em 74. Isso no Brasil, porque a renovação carismática enquanto movimento eclesial não existe em outro lugar, existe no Brasil. Nos outros lugares, a renovação carismática é uma expressão de espiritualidade e comunidade. Por exemplo, nos Estados Unidos, a renovação carismática se manifesta nas diversas comunidades que existem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem movimento eclesial renovação carismática. Tem renovação carismática enquanto graça, enquanto espiritualidade, dentro das diversas comunidades que existem nos Estados Unidos. Enquanto movimento eclesial, ela se organizou no Brasil. Mesmo na Itália, a renovação del Espírito não é um movimento de uma parte da igreja. Porque existe outra renovação e outras renovações na Itália. Não existe uma só, porque é uma corrente de espiritualidade. Isso varia. Tem época que está próximo, tem época que está mais brigado e tal. Teve uma época que quem que fazia os aprofundamentos do Cursilho era a gente que pregava os aprofundamentos de Cursilho. Depois tem uma hora que ficou separado. Varia. É um movimento eclesial. É importante, um movimento importante, que está retomando. O Cursilho está passando por um processo de renovação muito interessante. Muito interessante. Muito fruto colheu aí. Oi. Fanucci era do Cursilho. Aí o Monsenhor Mauro convidou a turma do Cursilho a fazer a experiência de oração. E ele veio fazer a experiência de oração. O Fanucci fez a experiência de oração 4. Quarta experiência de oração aqui na casa. Mas foi uma coisa muito interessante. Nós estávamos aqui na casa e logo depois ele veio fazer um aprofundamento na casa. Ele não trabalhava com a gente ainda não. E nós estávamos na capela rezando. Quando eu cheguei na capela, estava um calor, mas estava um calor, que é esse calor que faz aqui, danado. E eu cheguei na capela, o Fanucci estava embolhado coisa de dormir, um cobertor, um negócio assim, um calor danado, e ele envolvido num cobertor mais ainda, morrendo de frio dentro de um cobertor, num calor danado. Aí eu cheguei perto dele, a hora que eu coloquei a mão nele, ele começou a grunhir que nem um cachorro. E eu cheguei mais perto dele, ele se deitou no chão e andava no chão assim, que nem uma cobra, grunhindo. Aí nós rezamos para a libertação dele e virou o Fanucci, que vocês conheceram. Ele foi libertado de uma presença diabólica daquela. Porque o Fanucci, quem conheceu o Fanucci, sabe quem foi o Fanucci. Isso é uma peste.
Uma peste, um homem de andar armado, nossa Senhora. Um mau elemento do tamanho do mundo. Uma conversão é uma experiência de Deus. Virou um santo homem. Eu nunca conheci uma pessoa tão generosa quanto ele. Um homem extremamente generoso. Ele está no céu, essa altura do acontecimento. Devoto de Nossa Senhora, Nossa Senhora do Carmo. Devoto de Nossa Senhora. Mas o Fanucci foi do quarto grupo de experiência de oração. Ele não foi da primeira turma, não. Um grande amigo. Mais alguma coisa, senhores? De curiosidade, não? Então tá bom. Oi. Bom, mas eu tenho que falar baixinho, porque senão fica... Nós somos mais velhos que a Canção Nova. A Javenice é mais velha que a Canção Nova. Quando a Canção Nova começou, a Javenice já existia. A Canção Nova nós nunca tivemos problema com a Canção Nova. Porque o Monsenhor Mauro era muito amigo do Padre Jonas. O Padre Jonas era muito amigo do Monsenhor Mauro. Quando o Monsenhor Mauro morreu, o Padre Jonas veio aqui no enterro do Monsenhor Mauro. E foi ele que falou sobre a profecia de sermos uma comunidade, o Padre Jonas. Então, o Padre Jonas sempre vinha pregar para a Javenice. O Monsenhor Mauro gostava muito do Padre Jonas. Então, nunca tivemos problema com a Canção Nova, não. Quando a Canção Nova começou a fazer campanha para construir, eles vieram fazer campanha aqui na nossa comunidade. Aliás, foi muito interessante. O Eto era o que dirigia o carro do Padre Jonas. O Eto veio falar sobre fazer um recolhimento de dinheiro para a Canção Nova, e o Monsenhor Mauro falou assim: como movimento nós não podemos dar nada, nós éramos como comunidade, porque nem todo mundo concorda, mas como pessoa nós podemos fazer isso. Quando eu falei isso, o Eto ficou bravo com a gente. Mas não, calma, não vamos apoiar assim, não como movimento, mas como pessoa assim. Aí nós ajudamos muito, trabalhei na construção da Canção Nova em Queluz, fui para lá fazer dias de mutirão, a gente saía daqui de Itajubá para lá, saía daqui de Pouso Alegre para lá, muita gente. Então a nossa ligação com a Canção Nova é muito grande, por causa do Padre Jonas e por causa do começo. Na realidade, eu e o Beteu, quando começou a Javenice, o Monsenhor Mauro nos chamou para ficar na Javenice, porque eu e o Beteu íamos para a Canção Nova. Eu fazia parte daquele grupo de jovens que começou na Canção Nova. Nelsinho e Companhia Limitada. Nelsinho Correia, a tia dele é de Itajubá, o tio dele de Itajubá. Nelsinho Correia não saía da escola de vivência em Itajubá. Paulo Márcio, quem conhece Paulo Márcio, que é professor da IFEI, o Paulo Márcio é primo do Nelsinho. Os pais são irmãos. E o Nelsinho não saía de Itajubá, nas férias não saía de Itajubá. O Paulo Márcio é primo do Nelsinho, o Nelsinho não saía de Itajubá nas férias. Então, a proximidade com a Canção Nova é muito grande, desde o começo. Oi. Sim. Andava. Na Ofensiva Nacional andava com o Padre Jonas. Sim, isso. Não, eram as duas coisas. Eu coordenava a Nacional e coordenava a Javenice. Os congressos nacionais, tal coisa, eram montados aqui na Diocese. Né? Era aqui que a sede da Renovação Carismática no Brasil era aqui. Era aqui. Os cursos de formação e tal coisa, saía daqui. As lideranças todas passavam por aqui. Essa tropa toda. Tá bom? Mais alguma coisa?